Olá, galera do primeiro Congresso Nacional de Vida Sustentável. Sejam muito bem-vindos a esse nosso primeiro dia, a abertura do Congresso. E é com muita alegria e muita satisfação que eu recebo vocês aqui. E queria dizer para você que não vai conseguir acompanhar todas as palestras do Congresso ou não vai conseguir acompanhar várias das palestras do Congresso. Eu quero dizer para você que eu e a equipe do primeiro Congresso Nacional de Vida Sustentável, a gente pensou uma solução consistente para você, a gente queria dar uma solução consistente para esses casos. E no final desse vídeo eu vou poder falar um pouquinho mais sobre ela para vocês vão poder conhecer essa solução que a gente está pensando com um pouco mais de detalhe. Fiquem tranquilos em relação a isso. Sobre essa palestra, a gente tem uma notícia muito especial, que a gente e o Thiago, a gente resolveu liberar essa primeira palestra, já que ela é a abertura, a gente resolveu liberar ela no nosso canal do YouTube. Então, depois de assistir aqui, você vai poder assistir de novo quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, gente, aproveitem, o Thiago Matos é uma figura incrível, vocês vão poder ver, e aproveitem a semana, são 32 palestras com muitos conhecimentos, técnicas, macetes, metodologias, tudo que é necessário para você mudar de vida, e eu tenho certeza absoluta que o que vai rolar ao longo dessa semana vai fazer muita diferença para você. Tá bom, gente? Aproveitem! Olá, galera do primeiro Congresso Nacional de Vida Sustentável. A gente está aqui abrindo esse congresso com o Thiago Matos, da Perestroika, e a gente resolveu abrir esse congresso com essa presença ilustre aqui, porque o que a gente vai falar aqui tem muito a ver com a pegada que a gente quer para o nosso evento, para a sua vida, né? E a gente tem aqui pessoas que fazem isso acontecer diariamente, né? Pessoas do movimento Vai Lá e Faz, e a gente quer que você entre nesse movimento também. Então, Thiago, muito obrigado pela presença, tá? Eu vou falar rapidamente sobre quem é o Thiago, e vou deixar ele mesmo falar, que é muito mais interessante do que eu ficar te falando, né? Eu deixo só agradecer, muito obrigado pela oportunidade, obrigado Chicão, obrigado Fernanda. Gente, prazer, né, ter esse primeiro contato aí virtualmente, espero que a gente tenha presencialmente, e obrigado pelas palavras, foram muito gentis. Valeu, valeu. Bom, só para vocês terem uma ideia, o Thiago, ele é o cofundador da Perestroika, uma escola de atividades criativas, até a definição já é bem interessante. Ele é um empreendedor em série, eu poderia falar que alguns empreendimentos que essa figura aqui começou, e ele não para, tá? Ele é um futurista, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e é aquele perfil do criativo que não perde o brilho no olho no que faz, né? Poxa, Thiago, então ao invés de eu falar, eu prefiro que você fale. Fala pra galera quem é você. Legal, então vamos lá. Bom, eu sempre gostei muito dessa ideia de criatividade e de não ficar só no plano das ideias, de levar elas para a prática, né? Então, Vai Lá e Faz é algo que eu acho que eu tenho muito antes desse bordão ser criado, né? E não foi nem criado por mim, foi criado pelo Felipe, meu sócio, mas ele reflete muito o nosso espírito, né, empreendedor e fazedor, e de não super planejar as coisas. Então, desde sempre eu tive um olhar para a criatividade com muito desejo. Eu me formei em comunicação, trabalhei mais de 10 anos com comunicação, muito ligado à área criativa da comunicação. Fui muito grato a esse período, mas chegou um momento que eu queria empreender, e aí Felipe, eu e um terceiro sócio na época, a gente decidiu migrar para a educação, a gente criou a Perestroika, e acabou se tornando assim uma super paixão, né? A gente viu naquilo ali um movimento novo, uma energia nova, e eu não conseguia olhar mais para as coisas que eu fazia antes com a mesma intensidade. Perestroika foi extremamente apaixonante, como eu brinco, essa nova encarnação como educador foi incrível, comecei a descobrir muitas coisas novas, e a partir daí, né, a Perestroika me deu a oportunidade de começar vários empreendimentos. Então, paralelamente me tornei também um empreendedor, e eu costumo dizer que essa é a minha terceira encarnação, né, de empreendedor. Abri várias frentes, consultorias,
aceleradoras, bares, grupos de comédia, plataformas online, enfim, experimentei bastante coisa mesmo. Que legal. E hoje eu participo da cofundação de 14 iniciativas, né? Acabei ao longo da minha vida fazendo mais, mas várias foram desativadas e elas foram um sucesso enquanto estavam vivas, né? Mesmo quando não dá certo, eu enxergo que ela é sucesso pelo período que ela ficou viva. Claro. E desde 2012, então, eu entrei nesse quarto ciclo, quarta encarnação, vamos dizer, que é a de futurismo. É uma atividade ainda nova no Brasil, né? Eu em 2012 fui selecionado para um projeto chamado Singularity University, que é da NASA e do Google. É uma universidade que fica dentro da NASA, dentro do Vale do Silício. Eles começaram em 2009, então eu participei da quarta turma. Eles selecionam 80 pessoas de todo mundo por ano eles compartilham com essas pessoas, com esses participantes, as coisas mais novas que eles sabem sobre engenharia espacial, nanotecnologia, biotecnologia, inteligência artificial, robótica, um monte de coisa que eu não sabia nem que existia. Então participar desse programa é um grande privilégio, e a partir disso eu mudei muito a minha forma de ver o presente, o futuro e o que vai vir pela frente. Sou um grande otimista. E comecei a desenvolver isso, fui a outras escolas, comecei a estudar futurismo mais a sério, trouxe isso para a minha vida mais a sério, e acabei com outros 3 parceiros montando a Aerolito, que é um laboratório de inovação em tecnologia, que é onde eu desenvolvo essa parte de futurismo. E no último ano eu também participei de um outro projeto muito legal, que é o Transdisciplinary Innovation Program, que é um outro curso de inovação e novas tecnologias em Israel. Foi a primeira edição, fui o primeiro brasileiro a participar. Pô, que legal. E o que tem de sexy nesse programa é que a gente tem contato e aprendizado e interage com 14 prêmios Nobel. Então achei que eu nunca ia conhecer nenhum, de uma tacada só conheci 14. Essa é mais ou menos a minha história profissional, né? Claro que isso não resume quem eu sou, é só o que eu, né, mais ou menos o meu lado profissional, que culminou num livro que eu publiquei ano passado, chamado Vai Lá e Faz, que eu acho que reúne várias das coisas que eu aprendi e que está gratuitamente na internet, vai ficar gratuitamente para sempre. Esse PDF, para mim, eu acho que é um presente a tudo que eu recebi das pessoas ao longo da minha vida. Então, se vocês tiverem interesse, é só baixar, é vlef.me, vai lá e faz. E ali dá para entender bem como eu penso. Legal, galera, ó, toma nota aí, vai lá, baixa, vai lá e faz, né, que vocês vão se dar bem. Tiagão, primeiro, assim, queria te perguntar uma coisa. A perestroika, ela existe desde 2007, né? Certo. A gente estava conversando antes e isso é muito interessante porque ela tem quase 10 anos e tem o quê? De alguns anos para cá, vamos botar aí 5 anos para cá, ela deu um boom, explodiu, né? Sim. Explica um pouco para a gente a que você atribui isso, como é que foi foi uma girada de chave, o que foi? Foi um insight, foi uma ousadia? Explica para a gente como é que foi essa guinada, né, da perestroika. O pessoal não vai acreditar, vai achar que a gente combinou a pergunta, mas a resposta para a sua pergunta é sustentabilidade. Eu juro que é sustentabilidade. Hashtag fica a dica, hein? A gente, em 2012, a gente começou em Porto Alegre e abriu 2 unidades em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a gente tinha uma unidade em Porto Alegre, abriu outras 2 em São Paulo e Rio de Janeiro, e elas começaram a operar muito bem. E aí a gente começou a ver que a de Porto Alegre estava muito maior do que essas outras 2. A gente conseguiu ter uma base comparativa. Então, a gente brincava e dizia assim, puta, a gente está quase virando aquele mundo corporativo, né? Já está operando fora do natural, fora do orgânico, isso aqui não está legal. A gente só conseguiu enxergar isso porque a gente criou 2 novas unidades. Então, na época, os 3 sócios se reuniram, que era Felipe, Jean e Thiago, então isso já era 2013, né? E a gente disse assim, sabe o que é muito mais lógico? Em vez da gente ter um negócio de 10, seja 10 mil, 10 reais, seja o que seja 10, né? Em vez de ter um negócio de 10, ter 10 negócios de 1. Isso é muito mais sustentável, muito mais lógico, muito mais orgânico. Eles vão ser pequenos, eles vão ser leves, eles vão poder ser inovadores, eles vão ser familiares. Se um negócio não
for muito bem, provavelmente um dos outros 9 vai se sustentar. Se a gente tiver só um de 10, esse vai continuar pesado, vai continuar lento, a gente vai estar flertando com aquele point of no return, né, que o cara passa a ser muito grande e depois não consegue voltar a ser pequeno, enxuto, inovador. E ali a gente tomou uma decisão que mudou a nossa história, que de fato fez a gente crescer bastante. Que foi, a gente vai começar a se enxergar como uma incubadora de empreendedores. Não uma incubadora de empreendimento, uma incubadora de empreendedores. Ou seja, o nosso foco está nas pessoas. Todo mundo que vai trabalhar com a gente na entrevista de emprego considera que essa pessoa, ao ser aprovada, é um futuro sócio. Que legal. Então essa pessoa, ao longo de 2, 3, talvez um pouquinho mais anos, vai se tornar nosso sócio. Como é que funciona, né? Como é que a gente enxerga isso? Ela vai receber uma mentoria. É como se fosse assim, fazendo uma analogia para ficar mais fácil. É como se ela fosse fazer uma faculdade, só que a faculdade tem um processo aprendizado fazendo, learn by doing. Ela vai trabalhar, vai ter a CLT, vai ter todos os benefícios, só que ela vai evoluir como empreendedor trabalhando. Então a gente vai dar missões para ela, vai ter cursos que ela vai, né, ter que fazer para evoluir nessas missões, e ao final o TCC, o projeto dela, é montar um negócio. Ao montar esse negócio, ela se torna sócia desse negócio, um percentual desse negócio vai para todo o grupo, ela ganha, o grupo ganha, vai se capilarizando, né, a nossa rede, a gente se torna cada vez mais sustentável, porque a gente deixa de ser um grupão e passa a ser vários pequenos grupinhos. Claro. E isso tem se demonstrado um modelo de negócio bastante inovador, né? Em 2013, 2014, esse é um livro chamado Empreendedorismo Criativo, que ele reúne 9 empresas brasileiras que têm modelos de negócios disruptivos, e a gente estava lá. Então, como você falou muito bem, nos últimos anos parece que houve uma atenção assim, da mídia, né, dos veículos, assim, para esse jeito que a gente estava se organizando, e ele tem trazido uma resposta muito positiva, porque as pessoas saem desse organismo, deixam de trabalhar para a gente, começam a trabalhar com a gente, mas a resposta da sua, né, indagação seria a sustentabilidade. Foi um olhar de sustentabilidade para que o que antes era centralizado começou a ser mais distribuído. Interessante, porque eu como biólogo, me atacou a veia biológica aqui, porque vocês apostaram na diversidade. Perfeito. Então, ao invés de você concentrar tudo num ponto só, você diversificou, botou vários pequenos. Isso é um olhar bem interessante, é um olhar que os biólogos em geral têm defendido, né? É um olhar que é super tendência, que é de apostar que a fortaleza está na diversidade. Perfeito, né? Perfeito. Então, super, super legal aí o seu comentário. Acho que realmente a sustentabilidade caminha para isso. E vocês têm tudo de sustentabilidade, porque vocês são do movimento Vai Lá e Faz, vocês são do movimento da diversidade, então tem tudo a ver com sustentabilidade, realmente. Tiago, eu andei pesquisando um pouquinho sobre você, a perestroika, e eu queria te fazer uma pergunta. Você sempre foi aquele cara... Eu sei que você já falou disso, mas eu quero explorar um aspecto que talvez quem está do outro lado se identifique muito. Você sempre foi o cara mediano em tudo, ou sempre foi o cara destaque, o cara que se projeta, o cara ousado? Como é que foi a tua história como ao longo da vida e até como empreendedor, né? Pode falar existem muitas possibilidades de resposta para isso. Eu vou dar duas assim diferentes, e acho que as duas são verdadeiras, né? Primeiro, eu não fui assim, eu não era um cara brilhante no colégio, assim, sabe, aquele cara gêniozinho, não era... Peguei recuperação no colégio, para dar um exemplo, assim, sabe? Não era um cara assim fora da curva, mas eu não gostava de ser mediano, eu não gostava de ser medíocre, né? Porque o medíocre vem de mediocrizes, né? Mediocrizes é metade do caminho da montanha, quando o cara leva, né, rola a pedra até a metade e não consegue levar até o final, ela rola para o chão de novo. Então eu não gostava de ser medíocre, eu não gostava de me enxergar medíocre. E eu me lembro direitinho a primeira vez que eu me confrontei com isso. Eu fui fazer vestibular e meu pai tinha uma expectativa muito grande para que eu passasse na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E claro, eu tinha totais condições de passar na Universidade Federal, porque, né, tinha uma família que me dava suporte, tinha estudado em bons colégios, era um bom aluno, né? Não era o gêniozinho, mas, né, era um bom aluno.
E aí não passei. E depois eu fui ver que eu não passei porque, na verdade, eu me boicotei, sabe? Eu não estudei. Eu disse assim, se eu não estudar, aí eu não vou passar mesmo, entendeu? Assim, se eu não estudar, eu tenho uma desculpa para falar para todo mundo, não passei porque eu não estudei. Pode crer. E ali eu enxerguei que eu estava muito querendo, né, jogar um jogo meio já perdido, né? E eu combinei comigo mesmo que eu não entraria em nada, não me jogaria em nada se fosse, né, dessa mesma forma. Eu entraria nas coisas com mais paixão, mais energia, mais vontade. Então esse foi um evento bem divisor de águas para mim. E a partir de então eu comecei a dedicar muito mais paixão, energia para fazer as coisas muito bem feitas. Mas isso não significa que eu tenha me tornado um hiper especialista em uma única área, né? Pelo contrário, como eu falei, eu fui migrando de encarnação em encarnação em várias áreas. Eu enxergo que ao longo dos últimos anos a gente está vendo a transformação do pensamento industrial para o pensamento digital. E o pensamento industrial ele é muito focado na linha, né? Na linha de montagem. Então a pessoa se forma num assunto, aí ela vira estagiária do assunto, depois pleno do assunto. Vai ganhando peça, né? E vai até virar um super especialista nesse assunto. Eu acho que esse é um modo de pensar mais parecido com o industrial. Eu não invalido ele, só acho que é mais parecido com o industrial. E eu acho que a época que a gente vive, essa época mashup e alt-tab, a gente, né, tá vendo no celular e olha lá e troca, tá vendo um vídeo, um seriado e corta e lê um e-mail. Eu acho que isso faz mais sentido que a gente se enxergue mais multidisciplinar. Então, para mim, não tem nenhum problema. Eu não acho que eu seja um indeciso por estar trocando de áreas. Pelo contrário, eu acho que eu estou exercitando algo natural do ser humano, que é ter várias paixões. Eu não conheço ninguém que é apaixonado só por uma coisa, sabe? Eu só gosto disso e não gosto de mais nada. Não, normalmente a gente gosta de várias coisas. E o pensamento remix, alt-tab do comportamento digital permite que a gente seja mais multidisciplinar. Então, voltando à sua pergunta, eu acho que a gente tem que buscar o papel de protagonista da própria vida, né? Ser feliz, se sentir empoderado, se entender empoderado, mas a gente não precisa todo mundo perseguir essa coisa de estrela, de status, dessa coisa de celebridade, né? Eu acredito muito mais que a gente tem que ser relevante do que famoso. Né? Hoje em dia a gente cultua muito a fama e não a relevância. Então, se as pessoas são relevantes e fazem coisas relevantes, naturalmente elas vão ser reconhecidas, né? Para mim é muito louco quem quer ser famoso por ser famoso, né? Tipo, eu quero ser conhecido, eu quero fazer um vídeo aqui viral, que daí tu não vai saber que eu planto banana, sabe? Tipo, mas por que o cara quer ser famoso se ele não é relevante? Então, nesse sentido, eu acho que eu busco relevância nas minhas atividades, fazê-las com paixão, com entrega, e isso, de certa forma, me traz algum protagonismo, porque, né, acaba sendo bem feito. Gosto de ter várias encarnações, fazer várias coisas, ou seja, me tornar menos o super, hiper especialista numa área só, que vai fazer uma coisa só ao longo de toda a vida. Acho que não. Não gosto da ideia de ser medíocre, né, de sofrer com esse mediano, porém, eu acho que é muito tranquilo a gente se aceitar como um indivíduo com qualidades, com defeitos, com limitações, com angústias que todo mundo tem. Quando a gente olha lá no timeline do Facebook, do Instagram, é tudo lindo e maravilhoso, mas todo mundo sofre com as suas dores. Então, quando as pessoas vêm me perguntar, né, muita gente vem me pedir conselho com relação ao que fazer, como empreender, como se transformar, eu normalmente digo que a primeira coisa que a pessoa tem que tentar descobrir é a sua missão como indivíduo, né? Que muita gente chama de propósito, né? O que eu quero fazer para o mundo. E a partir daí ela se perceber empoderada, porque ninguém consegue empoderar ninguém, pelo menos do meu ponto de vista, né? Eu não consigo dar poder para outra pessoa, o que eu consigo é ajudar que essa pessoa descubra o próprio poder. E é isso que eu tento fazer. Então, quando isso acontece, várias pessoas que não seriam protagonistas, acabam sendo protagonistas da própria vida. É interessante porque você respondendo já engatou a minha próxima pergunta. Isso muito que dá. O professor fala muito. Muito bom, cara. Muito bom. É uma coisa muito forte que a gente tem nesse congresso, que é das pessoas entenderem que o autoconhecimento, em primeiríssimo lugar, é que vai fazer elas saírem do ponto A e para o ponto B. Perfeito. E essa mudança de posição de A para B é onde ocorre a transformação, né? Perfeito. Então, primeiro, é uma questão de autoconhecimento, né? Sim. E segundo, você falou, é uma coisa de saber para quem você está fazendo o que você está fazendo. Perfeito. Né? É muito maluco, né? Porque todos os grandes
pensadores, assim, se a gente parar para analisar, todos falam que o caminho da felicidade é o autoconhecimento, né? Assim, é muito raro um grande pensador assim não falar de autoconhecimento. Então nenhum fala que o segredo da vida é o dinheiro, o segredo da vida é um cargo, o segredo da vida é um carro de luxo, né? Não tem nenhum grande pensador que diz isso. E todos eles falam do autoconhecimento para que a gente consiga ser mais generoso, para que a gente consiga se alinhar com os nossos propósitos pessoais. A gente fala muito pouco sobre autoconhecimento na escola, né? A gente fala muito pouco sobre autoconhecimento na escola e é uma pena que se fale tão pouco, né? Tem tantos assuntos que a gente gasta bastante energia e esse a gente podia gastar mais. A gente fala pouco na faculdade, pouco nos papos de bar, pouco na educação familiar. E se autoconhecimento é uma dessas razões pelas quais a gente está vivo, que bom que existem congressos online como esse, né? Que já desperta aí uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo para, será que eu não tenho que buscar de forma mais... os americanos usam, né, a expressão by design, né? Será que eu não tenho que desenhar minha vida para que ela tenha um pouco mais de autoconhecimento, seja meditando, seja através de livros, seja através de cursos, através de viagens? Mas será que a gente não tem que, by design, desenhar nossa vida para ter mais autoconhecimento? Me parece que sim. Sim. É um movimento muito forte aqui que as pessoas vão poder conferir ao longo do congresso, que esse é um dos nossos objetivos aqui, tá? É fazer o seu propósito, a sua causa virar uma realidade. Toda revolução começa por uma micro-revolução. Não tem assim, a revolução não começa gigante, né? Ela começa por micro-revoluções. Então a gente é que tem que começar, né, a ter esse papel de protagonista dessas micro-revoluções. Tiago, eu queria falar um pouquinho sobre o futurismo. Você tangenciou o assunto agora aí, quando você falou da Singularity University. Conta pra gente o que é o futurismo, afinal, o que isso tem a ver com o que você faz, a realidade brasileira, como que o futurismo se pretende resolver problemas desse Brasilzão aí, cheio de desafios. Fala um pouquinho pra gente aí. Claro. Bom, futurismo é uma disciplina, como eu comentei, ainda nova no Brasil. Ela é prima da futurologia, que é uma disciplina um pouco mais antiga, mas pelo menos no meu olhar, o futurismo ele consegue combinar a imaginação com os modelos matemáticos e científicos racionais. Então, explicando melhor, futurismo é uma atividade que tem como objetivo explorar cenários futuros, ou seja, olhar para frente, explorar, tentar descobrir, né, vários cenários. O objetivo não é adivinhar o futuro, mas pensar em possibilidades do futuro. Num tempo pós-emergente. Normalmente a gente trabalha pós 5 anos, ou seja, é menos no curto prazo e mais no médio e longo prazos. Então a gente vai lá para o futuro, imagina esse futuro, e para imaginar esses futuros a gente cria modelos matemáticos que nos permitem, que a gente se apoia e que consegue imaginar o futuro melhor, né? Normalmente quando a gente faz previsões de forma muito subjetiva, elas acabam não sendo muito interessantes, elas ficam muito fora do campo de possibilidades. Então a gente se permite usar alguns modelos matemáticos que nos ajudam a aproximar o universo de possibilidades, a diminuir o range de possibilidades. Depois disso, o futurista tem o papel de traduzir para o grande público. Então é por isso que eu publico livros, publico outros materiais, que tenho minhas aulas para tangibilizar essas ideias em alguma matriz. Essa matriz tem que estar pública para que ela possa ser, né, absorvida pela grande massa da sociedade. E a intenção de tudo isso é que a gente hoje tome melhores decisões para esse amanhã chegar e ser confortável para todos nós. Então o objetivo do futurismo é ir lá na frente, explorar esse futuro a partir de modelos matemáticos e modelos um pouco mais precisos. A gente olha esse futuro, explora possibilidades, vem para o presente, transfere essas ideias para a grande massa da sociedade e a gente tenta tomar com isso melhores decisões. Basicamente, é isso que eu tenho feito. Eu tenho dividido esses meus conhecimentos nos meus cursos, tenho dividido esses meus conhecimentos para empresas. Muitas empresas, né, têm reportado que né, passam por desafios e na grande maioria das vezes os desafios eles são semelhantes. Então a gente está vendo uma era de transformação e aí junto com essas empresas a gente consegue desenhar juntos cenários a 4, 5, 6 mãos. E quando a gente faz isso é muito
curioso como o futuro que a gente desenha juntos acaba sendo muito diferente, muito mais impactante do que o futuro que eles desenham sozinhos. Claro. As ferramentas que um futurista normalmente possui, elas nos ajudam a chegar em soluções bastante diferentes que um profissional de empresa sozinho acaba chegando. Assim. Pô, que legal, que interessante. E eu acho que você estava falando, eu fui tendo vários insights junto contigo. E, cara, isso é a sustentabilidade. Uma parte do assunto da sustentabilidade é sobre o que a gente quer daqui para frente, né? O desafio que está colocado para a gente como sociedade é que tipo de sociedade que a gente quer construir. Perfeito. Esse congresso, ele fala um pouco sobre isso, né? Que tipo de vida você quer criar para você? A gente tá te propondo a criar uma vida sustentável, criar um ambiente de sustentabilidade para a sua vida. Conta pra gente, não sei se você tem um movimento forte nisso, mas explica pra gente o que a futurologia tem a ver com sustentabilidade. Claro. Uma das coisas que eu costumo trazer muito nos espaços que eu compartilho é a ideia de acesso maior que posse, né? A gente sempre viveu dentro de um paradigma de posse, de ter coisas para ser determinada coisa. Então, se eu quero ser alguém interessante, eu tenho que ter roupas legais, tenho que ter um carro bacana, tenho que ter um apartamento que as pessoas julguem né, de alto padrão e assim por diante. E hoje em dia a gente está vivendo as posses se liquefazerem, a gente tem mais vontade de ter acesso do que posse. Eu, por exemplo, não tenho carro, vendi meu carro porque eu acho muito mais interessante viver leve, seja por táxi, seja por carona, seja de bike, seja de Uber, seja como for. Não tenho problema nenhum em pagar IPVA, pagar seguro, pagar estacionamento, beber e dirigir. São coisas que saíram do meu dia a dia simplesmente por uma decisão de não ter e simplesmente acessar. Né? No momento que a gente decide acessar as coisas e não ter, a gente naturalmente desestimula a cadeia de produção que começa na exploração dos bens naturais, depois na industrialização, na transformação dessa matéria-prima, que depois vai para o comércio, que depois vai para compra. Antes do comércio tem a divulgação disso através de publicidade, que estimula que se tenha mais do que se precisa. A gente vai lá e compra coisas que, em vez de consertar, reusar, ou trocar, ou fazer, ou simplesmente acessar. A gente estoca tudo isso, isso vira lixo, esse lixo não é tratado da forma que deveria ser tratado, e aí a gente, em vez de olhar para a natureza, que é um sistema circular e que funciona muito bem há bilhões e bilhões de anos, o ser humano cria um sistema absolutamente linear, onde ele capta aqui, processa aqui, larga ali como se ele fosse acabar, e é óbvio que não vai acabar. E de tudo que eu leio e de tudo que eu entendo, assim, e óbvio que meu entendimento é muito pequeno, a reciclagem é maravilhosa, mas ela não é a solução do problema. Claro. A solução do problema é mudar a lógica de consumo. Então, assim, eu convido muito as empresas que produzem bens a se questionarem com relação a isso. Eu digo assim, olha, nós somos responsáveis pelos produtos que a gente propõe. Se eu quero fazer roupa e a cada 2 semanas eu estou com uma nova roupa, o que eu estou dizendo para o cara é: a sua roupa de 2 semanas atrás não é mais legal, você tem que comprar essa nova roupa. Joga fora e compra essa nova roupa. Isso é um atributo que chamam de obsolescência por design. Então, assim, se cria um entendimento de que este é o design novo, este é o design velho, portanto tem que abrir mão do design velho. A tecnologia faz muito isso, né? Tem um telefone novo, aí a gente olha, o cara que tem um telefone um pouquinho mais antiguinho fica, puta, né? Tô aqui com um telefone velho, tem que trocar. E se cria uma pressão social com relação a isso. O modelo de carro. O carro fica 2 anos e depois eles trocam um farol só para a gente comprar um outro. Isso é uma postura bastante desalinhada com o pensamento de sustentabilidade no meu ponto de vista. Então, se as empresas não entenderem que tudo que elas geram como produto de bem de consumo não tiver alinhado com essa lógica circular e tiver mais alinhado com a lógica linear, me parece que elas podem reciclar tudo que elas quiserem, pode botar selo de sou uma empresa verde, pode abordar isso de várias formas, que no fundo
a questão da sustentabilidade não vai estar sendo atacada no seu externo e mais profundo, né? A gente vai ter uma intervenção aqui, várias intervenções ao longo desse congresso tem tudo a ver com isso que você está falando, mas especialmente uma delas, a gente vai falar sobre organização. E na real não é sobre organização, é sobre desapego, é sobre fazer mais com menos, é sobre usar melhor os recursos que a gente tem, né? Então é muito, muito interessante você falar dessa coisa que um termo agora que está ficando meio tendência, que é como é que é? Economia do compartilhamento, né? Na verdade é um pouco a gente humanizar o nosso olhar, né? É assim, poxa, se eu tenho aquela furadeira na minha casa que eu uso uma vez por ano e eu vou gastar uma grana nessa furadeira, por que eu tenho que manter ela parada na minha casa para usar uma vez por ano? Eu posso ter acesso à furadeira, claro. Né? É a famosa frase da Rachel Botsman, né? Tipo, o que a gente precisa não é a furadeira, é o furo, né? A gente usa uma furadeira 16 minutos ao longo da vida, então não tem porquê. Eu fui educado dessa forma, né? Eu fui educado a ter a furadeira, mas eu me critico toda vez que eu faço isso e eu convido as pessoas a se criticarem, né? Quanto a gente precisa de fato de coisas para ser uma pessoa mais interessante? Eu acho que eu sou uma pessoa interessante independente das coisas que eu tenho. E você já falou, você acabou de citar isso, mas como é que como é que é a fórmula de vocês de misturar o futurismo com a criatividade na sua ação com empresas? Você já começou eu vou emendar por aí. Claro. Como é que vocês fazem essa mistura que deixou até a perestroika muito famosa, que é uma abordagem absolutamente diferente? Legal. Como é que vocês fazem isso com empresas que às vezes são quadradonas, formais e até de repente tem alguém que está assistindo a gente que trabalha em uma grande empresa formalzona quadradona que pode se inspirar na tua fala. Legal. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar, pelo menos esse é o meu ponto de vista, né? É só um ponto de vista, eu adoro repetir isso, porque às vezes o pessoal pega no meio o raciocínio, né? Mas é só um ponto de vista, é que, em geral, as grandes corporações, elas não conseguem ser inovadoras num todo, assim, né? Ela vai ter espasmos, vai ter grupos, vai ter pequenos organismos dentro que hackeiam o sistema e que são inovadores, mas é muito difícil uma grande organização ser bem inovadora. É óbvio que a gente tem, né, grandes empresas que são assim. Para pegar um exemplo, o Google é uma grande corporação que é extremamente inovadora, mas ela é mais exceção do que regra. Então, em geral, o que a gente recomenda, o que a gente ajuda as empresas a fazer é enxergar dentro de todo o grupo quem é aquele 1% que realmente quer fazer diferença. Pega esse 1%, joga ele ao limite da corporação e começa a construir algo novo, do zero, com uma nova cultura, fora desse organismo, né? E isso acaba gerando um novo braço, uma nova empresa, um novo negócio que muitas vezes vira concorrente desse maior, mas é um concorrente mais novo, um concorrente mais contemporâneo e nada mais é do que a evolução da própria espécie, ou seja, essas empresas acabam criando a empresa que vai matar elas mesmas. Mas o fato da gente criar isso é melhor do que simplesmente deitar em berço esplêndido e achar que está tudo resolvido e aparecer alguém que vá nos gerar problemas. Eu sempre acredito que a gente tem que ser o nosso maior concorrente, a gente tem que ficar gerando organismos novos que nos façam se enxergar como algo defasado, né? Porque se a gente matar a gente mesmo, a nossa espécie, né, o nosso DNA, a nossa empresa continua vivo. Então esse costuma ser a principal recomendação que eu faço. Se trabalha num grande organismo que tem uma postura mais conservadora, seja da forma que for, seja hackeando o sistema, seja conversando com as lideranças, seja sendo um intraempreendedor, reúne o grupo de pessoas que realmente quer fazer diferença dentro do organismo. A gente sempre sabe quem são essas pessoas, vai ao limite da organização, na ponta da organização, na base, na lateral da organização e começa a construir algo novo a partir daí. Pô, legal. Espero que você tenha tomado nota disso aí que ele falou. Tiago, só para a gente encaminhar aqui para o final, eu queria te perguntar uma coisa. Algumas pessoas da nossa audiência aí, várias pessoas que estão assistindo a gente, elas têm, ou são pessoas jovens que estão começando a vida e querem ser super criativos no mundo da sustentabilidade, ou são pessoas que acham que a sustentabilidade é importante, mas é uma coisa de terceiros, né? Ou até essa figura que a gente está falando aqui, esse herói que a gente está falando aqui, que é a pessoa que trabalha numa grande empresa formal, quadradona e tal, e que
pretende ou se conecta com temas da sustentabilidade e pretende colocar isso como um objetivo de vida, né? Como que esse cara que está começando, na tua visão, esse cara que está começando deveria não, mas poderia ir por que caminho para ter uma coisa assim disruptiva, inovadora, com uma tendência de futuro legal? Fala pra gente, pro cara que está começando, como é que ele poderia dar os primeiros passos para ter os primeiros resultados, porque ter os primeiros resultados é importante para a gente se manter na trilha. Super. Uma das coisas que eu costumo dizer assim, mudar os parâmetros de sucesso. Eu acho que isso é super importante. O que são parâmetros de sucesso industriais ou de séculos atrás? Que para ter sucesso a gente tem que ter uma grande empresa que tem um grande faturamento, um monte de funcionário, sede em tudo que é lugar do mundo, que faça um monte de produto e assim por diante, né? É mais ou menos esse o parâmetro de sucesso de uma empresa tradicional. E eu ouço pouco os caras falarem de índice de felicidade, de grau de sustentabilidade, de número de sócios, horizontalidade. A gente não ouve muito falar nisso. Então, quando a gente vê lá a Fortune 500, eles estão medindo faturamento, eles estão medindo as ações na bolsa. Tipo assim, para mim isso não parece uma métrica de sucesso do ano 2016. Para mim, a métrica de sucesso do ano 2016 essa empresa tem um propósito legal, essa empresa está impactando positivamente o mundo. As pessoas que trabalham lá são pessoas legais, são pessoas que eu gostaria de conviver, pessoas de ideias interessantes, pessoas de caráter. Essa empresa trabalha de uma forma bastante horizontal, ela permite que as pessoas se empoderem e assim por diante. Então, uma das recomendações que eu faço é convidar as pessoas a não olharem para as métricas de sucesso mais antigas e olhar para novas métricas de sucesso. Então, muitas vezes, uma empresa pequena, uma empresa de 3, 4 pessoas pode estar tendo um impacto muito mais relevante, pode estar tendo uma missão muito mais interessante, pode estar tendo um papel muito mais significativo no mundo do que aquela corporação de 100 anos, com milhões de dólares, com sede em tudo que é canto do mundo, mas que não está ajudando a ser o mundo a ser um lugar mais legal. Então, se a gente começar a olhar para os heróis do dia a dia, eu adorei a expressão que você falou, né, esses heróis do dia a dia, eles talvez juntos tenham um impacto muito mais relevante e muito mais significativo do que normalmente os cases que a gente enxerga aqui, ali no ranking A, B ou C. E eu sou um grande fã desses heróis do dia a dia, sabe? Eu, como falei antes, acho que toda revolução começa por micro-revoluções, e o que eu tenho percebido, seja em iniciativas como a de vocês, seja em iniciativas como as pessoas que eu vejo na Perestroika, seja as pessoas que me acessam pelas redes sociais, enfim, é que a gente, juntando toda essa galera, a gente vai fazer uma transformação irada, assim, vai ser... A onda se formou e quando ela quebrar, a gente vai ver um mundo muito mais interessante do que a gente tem hoje. Eu sinto que a gente está vivendo está rolando uma fermentação coletiva, né? Principalmente na nossa geração, né? Nós somos uma geração filho... São de vocês, eu sou mais velho, eu sou mais velho. A nossa diferença de idade não é tão grande. Eu sou mais velho. A Fernanda está sinalizando ali que ela acha até que a idade bate. Eu sou velho. Mas a nossa geração é uma geração que nós somos filhos das crianças do pós-guerra. Exatamente. Né? Então, a gente não tem uma lembrança de um período de escassez muito grande, uma escassez sistêmica, uma coisa mundial. Né? O nosso objetivo, talvez, como geração, é ser ousado. Perfeito. Né? Então, eu tenho percebido isso, assim, é um paradigma da nossa geração, né? Eu concordo 100%, exatamente. Nossos avós viram a guerra, ou seja, a lógica de escassez para eles faz muito sentido. Os nossos pais foram educados por quem viu a guerra, ou seja, junta aí, acumula, escasseia, porque é importante. Mas o conselho que os nossos pais nos deram e que não se confirmou, porque a gente olhou ao redor do mundo e a guerra que ia ter, que era a União Soviética e os Estados Unidos, não se confirmou, a gente meio que disse, então eu vou quebrar esse modelo e vou fazer de forma diferente, né? Então, essa linha histórica está totalmente de acordo com a geração que está aí começar a enxergar menos a lógica da escassez e mais a lógica da abundância, de abrir, dividir, compartilhar e fazer os recursos circularem. Teria algum, não sei nem se existe isso, né, trabalhando com criatividade e futurismo, existe algum passo a passo, algum passo inicial, alguma coisa que você fale assim, olha bicho,
a tendência é por aqui. Você tem alguma dica aí para deixar para a galera? Tem. Para começar uma iniciativa empreendedora, tenho várias, na verdade. Não quero ficar fazendo jabá do livro, é de graça o livro. O livro tem todos os passo a passo. Passa. Não, mas tem todos os passo a passos lá, então o que eu vou falar tá lá, melhor explicado. Mas tem algumas coisas que podem ajudar. Primeiro, existe um negócio chamado Vale das Ideias. O que é o Vale das Ideias? Esse Vale das Ideias não é uma ideia minha, eu sempre gosto de dar os créditos. É de um livro chamado Making Ideas Happen, Scott Belsky, e ele diz que as pessoas criativas, elas têm um cacuete. E eu percebo esse cacuete em muitos amigos meus, quando eles vão criar uma iniciativa empreendedora. Como é que é esse cacuete? O cara vai lá e tem a ideia. Tive a ideia. E no momento da ideia é como se fosse um orgasmo, assim, né? O cara fica, nossa, eu sou o melhor do mundo, eu tive uma grande ideia, sai contando para todo mundo, olha só que legal. E aí, passa um dia, passam 2 dias, passam 3 dias, a ideia começa, né, a ser um pouco mais criticada, a poeira baixa, o cara começa a pensar com um pouco mais de consistência em cima da ideia que era linda, já fica bonitinha, no outro dia fica meio feinha, lá no final da semana está horrível. E a gente fica super frustrado. E para não se frustrar, porque começa a vir uma frustração, a gente usa um recurso, que é ter uma nova ideia. Então o cara tem uma nova ideia, eles, nossa, não, agora essa é boa, putz, agora essa é linda, essa é maravilhosa. E aí o cara fica num momento de êxtase de novo, mas passam 1, 2, 3, 4, 5 dias, ela vai ficando feia, e daí o cara, para sair da depressão e voltar ao êxtase, o cara tem mais uma ideia e assim por diante. Vai abrindo o leque, né? Vai abrindo o leque. Então é como se fosse uma droga, né? O cara vai lá, toma a dose, fica lá no barato, daqui a pouco passa o barato, ele tem que tomar outro barato e assim por diante. Então eu tenho vários amigos que eles estão há 20 anos tendo ideia e não botaram nenhuma em prática, né? E o cara fica como um drogado, ele fica girando nesse ciclo vicioso. E o pior é o seguinte, as pessoas ao redor ficam fazendo um reforço positivo para essa pessoa, dizendo, nossa, como esse cara é criativo, como esse cara tem ideias. E na verdade, ter essas ideias e não colocar em prática acaba não sendo tão legal, né? Muito mais legal se ele conseguir colocar em prática. Então, ter consciência desse vale das ideias é a primeira coisa que a gente recomenda. E o passo a passo, né, desse caminho empreendedor é, a partir do momento que eu tenho uma ideia, tentar colocar em prática o quanto antes possível. Por isso vai lá e faz. Porque a fase de ideação até a prototipação, ela costuma ser 5% do processo. Então, quanto mais a gente planeja, quanto mais a gente está no campo das ideias, maior proporcionalmente fica a etapa de execução. Então, se eu tenho a ideia de fazer um canal do YouTube e eu fico 1 ano criando e pensando e tudo mais, e prototipando, provavelmente isso vai ser 20 vezes maior na hora de executar. E aí vai ser inviável executar. Claro. Por isso que a etapa de ideação, no meu ponto de vista, ela tem que ser enxugada para que a etapa de execução não fique tão grande. É como se eu criar um elefante branco logo no início, eu não consigo administrar a manada de elefante branco. Vai virar um dinossauro, né? Vira inviável, né? Fica completamente inviável. Então esse termo vai lá e faz é não overplanejar. Planejar é importante, claro, mas tem um momento que a gente começa a overplanejar, que é a etapa do medo, assim, né? Que a gente está com medo de pular na piscina e a gente não bota em prática. Então, se você está nos ouvindo, eu tenho uma dica que é a seguinte: tem um projeto, tem ali a folha escritinha, tem um Moleskine, tem um arquivo ideias.doc guardada no desktop, pega uma delas e faz. E assim, é muito simples, é pegar e fazer. Mas eu queria fazer isso, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Cara, normalmente as ideias precisam de bem menos do que a gente tem no nosso planejamento. É só uma desculpinha para a gente não botar em prática. E quando a gente coloca em prática, a gente começa a ter feedback real, né? Vocês estão falando agora dos números da audiência de vocês. No plano das ideias é tudo lindo, maravilhoso, mas quando a gente coloca em prática, a gente começa a ter feedback real. E o feedback real, ele acaba dando muito mais energia para a gente fazer, né? Ele acaba nos retroalimentando. Né? Puta, é incrível. Então, é até egoísta, mesmo que o cara seja egoísta, ele tem que começar a fazer para receber esse feedback ajudar ainda mais na alavancagem dos negócios. Poxa, gente, eu espero que você tenha tido o insight, enquanto ele estava falando, de anotar. Porque, genial. Espero que isso tenha conectado contigo,
você vai ver ao longo da semana inteira pessoas que vão aprofundar muitas coisas que o Thiago colocou aqui. Não existe mais um julgamento sobre sustentabilidade. Assim, é um fato, tem que ser levado em conta, as empresas têm que absorver, as pessoas têm que absorver, mas assim, principalmente o indivíduo tem que absorver, né? Porque quando a gente fala, a empresa é um monte de gente, né? Se as pessoas não absorverem, não vai ser o prédio que vai absorver, né? Então a gente tem que se enxergar responsável. Tem um termo que eu aprendi, que eu gosto muito, que é locus interno e locus externo. Que é as pessoas que normalmente são felizes, elas têm muito locus interno. E as pessoas que são muito infelizes têm locus externo. Como é que é o locus externo? O locus externo é assim... eu cheguei atrasado porque estava com trânsito. Aí a culpa é do trânsito. Locus interno, eu cheguei atrasado porque eu não me dei conta que podia ter trânsito e eu saí sem me dar conta que tinha trânsito. Ou seja, devia ter saído, na verdade, meia hora antes. Então, a pessoa que se enxerga como responsável pelas coisas que acontecem ao redor da vida, pode mudar as coisas da vida. Porque ela diz, puta, né, não estava tão bom, então eu vou mudar isso. As pessoas que ficam delegando e distribuindo a culpa vão sempre ficar se amarrando nessa culpa e distribuindo essa culpa ao redor. Então, se a gente ficar dizendo que a culpa da sustentabilidade não são assuntos, é das grandes corporações, é do governo, é da família que não fala, é da escola que não fala, a gente vai estar com locus externos. Se a gente começar a assumir essa conversa para os nossos grupos de influência, aí a gente está com locus interno. E aí, com certeza, a gente vai não só botar isso em prática, mas certamente transformar a sociedade num lugar bem mais legal. A gente está pensando conteúdos especificamente para você, individualmente, mudar de vida. E, cara, a única coisa que eu posso falar para você agora é vai lá e faz. Tiagão. Valeu, obrigado pelo espaço, cara. Valeu. Parabéns pelo projeto. Gente, o primeiro Congresso Nacional de Vida Sustentável começou com o pé direito e a gente vai ter aí uma semana de muitos conteúdos que eu tenho certeza que vão mudar o seu jeito de pensar, no mínimo. Agora, nada disso que eu e o Thiago conversamos aqui vai fazer a menor diferença na sua vida se você, ao terminar a nossa conversa, não chega lá e fizer. Coloca em prática, coloca para a realidade. A sua ideia, o melhor jeito de testar a sua ideia é botar ela no campo de batalha. Então, terminando essa conversa, vai lá e faz, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.